Olá! Hoje eu vou falar sobre meditação e o autoconhecimento. Meditação como método de autoconhecimento. Eu falei no vídeo anterior sobre meditação, como a meditação é importante quando eu estou num processo terapêutico. Então eu estou trazendo vídeos curtos para que você entenda um pouco mais como a meditação pode te auxiliar na vida. Eu vejo que muitas pessoas acabam falando, eu não medito, eu não tenho tempo, eu não consigo parar de meditar, parar de pensar, eu não consigo, enfim, mil desculpas. A meditação é uma ferramenta muito simples, mas como eu já disse em vários vídeos, ela não é fácil. Eu sei disso, ela não é fácil. Mas quando você coloca ela na sua vida, você tem uma transformação tão sutil e ao mesmo tempo tão profunda que você não quer mais parar de fazer isso. Você percebe, é uma higiene mental. Então eu vou falar um pouco aqui da meditação e do autoconhecimento, como uma ferramenta de autoconhecimento. Em paralelo com todas as técnicas de autoconhecimento que nós temos, né, desde uma terapia e várias outras terapias não muito convencionais, a meditação talvez, e para mim, ela é o caminho mais fácil, apesar dela ser simples e não ser fácil, ela é um caminho com menos pedras. E por que isso? Porque eu não preciso de uma terceira pessoa, nesse caso que seria o terapeuta, me falando o que eu devo fazer, o que eu não devo, e depende da terapia. Tem algumas terapias que têm uma forma mais incisiva e talvez algumas eu não concordo, uma forma muito truculenta de mostrar para a pessoa, né, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, mas eu não vou entrar nesse mérito, cada um escolhe a sua terapia, o que é melhor para si mesmo. Eu vou falar da meditação como ferramenta de autoconhecimento. Quando eu sento para meditar e eu começo a fazer isso diariamente, de forma responsável, adulta, sem mimimi, sem ai meu Deus, não tenho tempo, ai meu Deus, não consigo parar de pensar, sem tanto mimimi, porque essas coisas que a gente coloca como empecilho é porque se autoconhecer exige responsabilidade. A partir do momento que eu vou sabendo e vou me conhecendo e percebendo que eu não sou um alecrim tão dourado assim como eu achei que eu fosse e que eu preciso colocar nas minhas próprias mãos e que já está nas minhas próprias mãos a responsabilidade sobre as minhas escolhas e a minha vida, para algumas pessoas isso é bem difícil. Porque muitas pessoas estão muito acostumadas a terceirizar as decisões da própria vida. Porque se algo der errado, eu tenho a quem culpar. E eu ouvi uma frase muito interessante, muito bacana, de uma colega, de um grupo que nós temos, e que a frase é assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Essa é uma frase que parece até engraçada, mas ela me fez pensar bastante. E é isso que nós, enquanto adulto, e eu falo por mim, gostamos muito de fazer quando algo dá muito errado, uma escolha nossa dá muito errada. A culpa é minha, eu ponho o que eu quiser. E para além da culpa, porque eu acredito que essa questão de culpa, apesar da frase trazer a palavra culpa, mas eu acredito que vale a pena aqui no adultecer, eu trocar essa palavra culpa pela responsabilidade. A responsabilidade era minha e eu transfiro ela para quem eu quiser. A meditação eu não consigo fazer isso. Porque mesmo que eu dê um curso para algumas pessoas sobre meditação e meditar, eu posso falar de tudo que antecede aquele momento de fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração ou em outra âncora que a gente escolha.
Porque a pessoa, a partir do momento que ela fechar os olhos e ela realmente continuar naquela ruminação de que, eu não consigo, não paro de pensar, isso não é para mim, é uma escolha dela. A responsabilidade é dela. Então a meditação, ela é uma técnica de autoconhecimento para quem já está preparado para saber e para quem já realmente já tomou consciência, talvez, ou tem uma pequena noção de que a vida está nas nossas mãos. A vida de cada um de nós está em nossas mãos. E não na mão do chefe, do amigo, do marido, da esposa, do pai, da mãe, do terapeuta. A vida acontece a partir dos meus movimentos. E a meditação, ela vai nos mostrando isso. Diariamente eu medito para que eu descubra, para que eu veja qual movimento que eu fiz e que não me trouxe aquela paz que eu queria. E qual movimento eu fiz que me trouxe a paz que eu queria. E falando isso, parece que quando eu medito eu vou ficar pensando e buscando. Não. Isso é mostrado para mim depois que eu abro os olhos e volto para viver, porque a meditação acontece, continua a acontecer quando eu volto a fazer os movimentos da vida, quando eu saio daquele momento de imersão em mim mesma e vou para a minha vida, cuidar da minha casa, dos meus filhos, trabalhar, a meditação continua aí. E daí nesse contínuo eu percebo o que eu fiz de movimento. Não é durante aquele silêncio acontece algo que não está em minhas mãos, algo que eu não controlo. Acontecem insights, percepções que são tão sutis que para mim, na minha experiência, eu só vou perceber no dia a dia, quando algum movimento se repete, algo bom ou algo não tão bom se repete. E daí eu tenho uma nova percepção sobre aquilo. Eu espero que está me fazendo entender. Eu sei que, como eu disse, a meditação ela é simples, mas ela não é tão fácil. A importância dessa pausa que eu me dou. A importância desse silenciar que eu me proporciono. Eu descanso um pouco e dou uma pausa um pouco para todo o meu racional. E todas as minhas células do meu corpo se reorganizam de uma forma que a gente não faz nem ideia, apesar de ter muitos artigos científicos falando sobre isso. Eu estou trazendo na minha pesquisa algumas informações dessa, mas esse autoconhecer não é alguma coisa em que eu sento para meditar e eu me ilumino. Agora eu sou outra pessoa. Não. Pode ser que existam sim seres iluminados. Não conheço nenhum. Conheço alguns que são charlatões, mas isso vai de cada um, essa percepção, esse olhar aguçado, e também não é o foco aqui. Para mim, a iluminação, a partir da meditação, ela acontece depois que eu saio desse momento de silêncio que eu me proporcionei, eu abro meus olhos e eu vou viver o meu mundo com mais compaixão, com mais respeito, com mais amorosidade, primeiro por mim mesma, depois pelo próximo. Eu vivo de forma mais responsável. Espero que esse vídeo tenha trazido informações interessantes para você. Se você gostou, segue a página, curte, compartilha. Até o próximo.